Olha, tem muita coisa para falar sobre administração. É, Basicamente, o que eu entendo que é o essencial que você precisa saber para começar uma mudança que traga melhoria tanto para a sua empresa quanto para a sua equipe, é a gente falar um pouco sobre planejamento, estratégias, finanças, pessoas, vendas e planos de ação. Na minha opinião, isso é o mais importante para que a gente consiga efetivamente entender a administração com uma abordagem prática e efetivamente transformar os resultados da nossa empresa e da nossa equipe. Agora, dentro desse conteúdo, tem muita informação. Então, o que aparentemente é super simples, na prática não é simples dessa maneira. Por exemplo, dentro de planejamento, nós temos uma variedade muito grande de conteúdos. Mas eu separei aqui para você o que eu entendo como sendo o essencial, o principal. Então, o que eu coloquei para você? Eu coloquei esses seguintes conteúdos aqui dentro de planejamento. Criando o meu próprio negócio, como fazer então, quais são os primeiros passos. Ou, se você já tem o seu negócio, entendendo o seu negócio atual, quais são os fatores que te levam ao sucesso ou não, como que você cria o seu posicionamento no mercado, como que você cria vantagem competitiva, o entendimento do seu mercado, como que você hoje vê o seu mercado e se a sua visão em relação ao seu mercado ela está adequada ou não, e o olho, né, focado sempre na concorrência. Isso é muito importante. Dentro de estratégias, o que eu separei aqui? A definição dos assuntos estratégicos, a gente vai aprender como priorizar esses assuntos estratégicos através de uma ferramenta feita para isso, como a gente cria estratégias de sucesso que vão dar resultado, como que a gente cria metas matadoras que realmente vão fazer com que você atinja resultados melhores do que atingiu até hoje. A gente também precisa sair de uma zona cinza, onde possivelmente a gente está perdido na condução do negócio ou na condução da equipe, e fazer essa transição de perdido para focado. A gente precisa aprender a validar a estratégia, checar se ela está ok ou não, se essa estratégia que foi desenhada ela é boa ou não, e para isso eu separei também algumas ferramentas práticas para a gente poder usar no dia a dia. Em finanças, o que eu penso sobre finanças? Primeiro, o fluxo de caixa quebra uma empresa. Você pode ter o melhor negócio do mundo e você pode quebrar se você não tiver de olho no seu fluxo de caixa. Significa o seguinte: se você tem muito patrimônio, se você tem muitos terrenos, muitos imóveis, muita coisa, só que você não tem liquidez no seu caixa, você pode, em um momento difícil, quebrar o seu negócio, literalmente. Por quê? Tijolo e areia e terra não vão pagar suas contas. Então a gente tem que entender o que é fluxo de caixa e a importância de gerenciar esse fluxo de caixa, tendo uma reserva financeira necessária para fazer frente ao seu negócio em períodos difíceis. Então, é um assunto bastante extenso, aparentemente é simples, mas não é simples e não é nada fácil de a gente conversar sobre isso. Só que é um assunto que eu entendo que é fundamental em finanças. E ele está muito ligado com uma outra parte que aparentemente é básica, mas eu vejo muitos empresários por aí que misturam as suas finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, as finanças pessoais misturadas com as finanças da empresa, isso pode ser literalmente a morte do seu negócio. Escreve isso que eu acabei de te dizer. E eu quero conversar com você um pouco sobre isso para que você entenda. Bom, outro tema que me procuram muito para conversar está relacionado a cortes de gastos. Gastos representam custos e despesas. Custos é o que está relacionado diretamente à produção do seu produto ou serviço, e despesas é o que faz a sua máquina girar, a sua empresa funcionar. Como cortar gastos de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, para que esses cortes não prejudiquem as vendas da empresa e levem a sua empresa para uma situação mais complicada. Criando cenários. Em finanças, a gente tem que estar preparado para cenários bons, para cenários ruins e para cenários que a gente entende que talvez fiquem aí no meio termo, né? Ou seja, os cenários realistas. Como fazer isso? E uma coisa que eu considero muito importante é a prestação de contas.
Se você aprende um método, um meio, que é o relatório da administração, para poder já começar a prestar contas do seu negócio logo no início, você vai ver que você vai construir um negócio muito legal e extremamente saudável. Isso é muito importante. Em vendas, eu separei um conteúdo para você sobre produto e serviço, sobre precificação, sobre ponto de venda ou canais de venda, sobre que tipo de propaganda é o mais adequado a gente fazer e sobre gestão de vendas. Cuidado para não, às vezes, promover um vendedor para uma posição de gerência e não dar o preparo adequado para esse profissional e acabar perdendo um excelente vendedor e ganhando um gerente não tão bom assim. E às vezes não é culpa dele, é justamente a maneira como você colocou esse profissional na fogueira sem o preparo, né, necessário. Isso é muito importante ficar de olho. Em relação a pessoas, que é um tema muito importante, porque eu sou gente, você é gente, e somos nós, pessoas, que vamos ter condições de promover todas as mudanças que nós precisamos promover. Então, mudar é preciso. Só que se você der para uma pessoa a escolha entre mudar e não mudar, ela vai passar a maior parte do tempo te convencendo do porquê ela não precisa mudar. Então, esse é um tema muito importante que a gente precisa estudar. Você primeiro, sua equipe depois. Primeiro a gente muda a gente e depois a gente começa a seguir o exemplo. Isso é muito importante. O processo da mudança, ele envolve algumas etapas e eu quero te explicar como essas etapas elas funcionam através de uma perspectiva científica, muito legal. A influência do ambiente, a gente tende a achar que o problema são as pessoas e a gente ignora que às vezes o ambiente que elas estão trabalhando pode exercer influência sobre elas e exerce muita. Então a gente precisa aprender isso também. Incentivos financeiros, polêmicos. Será? Dou ou não dou? Qual que é o melhor caminho? Não sei. Na realidade eu sei, né? Mas qual que é o melhor caminho para você? Eu preparei também um conteúdo falando sobre isso. Será que é interessante dar incentivo financeiro? Será que não é? Implementação de mudanças. Como que a gente efetivamente começa então a colocar essas mudanças em prática? Bom, separei também um conteúdozinho sobre obstáculos. Você pode pensar, eu não tenho ideia por onde começar e você acabar ficando desanimado e querendo, né, desistir aí da continuidade das aulas. Mas a ideia é o seguinte: feito é melhor do que perfeito. Para brotar dentro de você um interesse para uma transformação. Muito mais do que conteúdo e do que o tempo que a gente está dedicando nesses vídeos, eu quero que esse conteúdo promova uma transformação na sua visão sobre gestão. Porque eu tenho certeza que se a sua visão sobre gestão mudar, os seus atos, as suas ações vão mudar também. E os nossos resultados, eles são simplesmente reflexo das nossas ações, que são reflexo da nossa visão. Então, você não tem ideia por onde começar? Começa simples. Começa com o que você tem, com o tempo disponível que você tem. Por quê? Porque é muito mais importante a direção do que a velocidade. Se você dispõe de pouco tempo para estudar, use o pouco tempo que você tem. Um passinho de cada vez na direção certa. Esse é o segredo. Você pode falar, eu sou um analfabeto, uma analfabeta em administração, não sei nada sobre isso. Será que eu vou conseguir acompanhar os conteúdos? Claro que vai, porque eu vou transferir esses conteúdos de forma bastante simples e de forma muito prática para você entender. Sem tempo sobrando, eu não tenho tempo disponível. Não importa o tempo que você tem disponível. Se você tem 30 minutos, se você tem 40 minutos, usa o tempo que você tem disponível. Esse tempo é o mais importante, de novo, não é a velocidade, é a direção, é dar um passinho de cada vez na direção certa. E será que funciona para mim? Olha, a administração ela funciona para todo mundo e para toda empresa. Uma empresa bem administrada é uma empresa de sucesso, uma família bem administrada, tendo suas finanças bem administradas, é uma família de sucesso. E para que a gente consiga pegar todo o planejamento, todas essas estratégias e fazer com que elas efetivamente se transformem em realidade, ou seja, tirar os nossos planos do papel de uma maneira bacana, a gente tem que aprender a criar tarefas de impacto, a gente tem que aprender a criar indicadores de sucesso, a gente precisa aprender a criar um painel de controle bacana, diferente talvez de tudo que você já viu por aí. A gente tem que aprender também a criar responsabilização, responsabilidade na equipe, para que ela fique comprometida em te ajudar a atingir os planos que você precisa.
E para isso também eu preparei ferramentas práticas para você. Então esse é todo o conteúdo, é uma síntese de 16 anos de trabalho e de mais de 1.200 dias de estudo, e eu procurei condensar isso para você. Eu vou tentar pensar aí o que eu entendo que é o mais útil para você e tentar passar isso nessas próximas aulas, e espero que seja muito útil para você. Lembra, preparei um material em PDF para você. Baixe esse material. Baixa o PDF e estuda na sua casa. Isso vai ser muito útil para você, tá bom?